Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos começando hoje bem e vamos ter um tempo, muito proveitoso hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Nós vamos conversar um pouquinho hoje com uma pessoa que é muito especial para nós, é um homem de Deus, e eu tenho certeza que o que nós vamos estar conversando, nós vamos estar falando, certamente você vai ser muito abençoado. Então, hoje nós vamos ter uma troca de experiências, nós vamos conversar algumas coisas que são importantes, principalmente para aquelas pessoas que têm o chamado nos 5 dons do ministério. Então, são conselhos preciosos que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero falar um pouquinho da pessoa que vai estar comigo hoje, que é o pastor Jorge Arruda. Ele já é pastor há mais de 18 anos, está no ministério, tempo integral, já abriu diversas igrejas, já levantou várias pessoas ao ministério e tem uma vasta, experiência no que diz respeito ao ministério, a fundar igrejas e tantas outras coisas que diz respeito ao ministério. É também advogado, está nessa nova fase da vida dele também, mas aí ele tem muitas coisas para nos acrescentar, que eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Então, eu quero que o pastor Jorge faça as suas primeiras considerações para a gente entrar nas perguntas. Pastor, seja bem-vindo. Deus Obrigado, abençoe. pastor. Graça e paz, povo de Deus. E agora minha responsabilidade aumentou muito, depois disso que o pastor Valmir falou. Mas é uma grande alegria poder estar aqui, é uma grande honra. Na verdade, nós estamos aqui mesmo para compartilhar experiências, para falar de coisas que nós vivemos nesses mais de 18 anos que estamos no ministério, como nós aprendemos com acertos, com erros, com pessoas, de modo que eu espero, eu tenho essa expectativa que Deus nos ajude a dar uma contribuição naquilo que realmente foi proposto para nós essa manhã. Estamos aqui disponíveis, é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui, pastor. Amém. Amo muito a sua vida, viu? Glória a Deus. Para nós é uma honra, uma alegria ter você aqui conosco, e já faz um tempo que nós nos conhecemos e nós acompanhamos o seu trabalho e nós temos visto o quanto Deus tem feito através da tua vida e eu posso aprovar você, por aquilo que nós já conhecemos, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras mesmo. Amém, amém. Grato. Eu tenho certeza que tudo que vai ser dito, todas as perguntas antes da gente estar nesse tempo aqui foi muito elaborada, foi muito pensada, visando, na verdade, te abençoar, acrescentar coisas na tua vida, até porque esse bate-papo que nós vamos ter também é uma troca de experiências. Eu sei que você, assim como eu, que é um candidato ao ministério, tem um desejo no coração de servir a Deus, mas deseja servir a Deus da forma certa. Eu tenho certeza que aquilo que você vai estar ouvindo vai estar te abençoando grandemente. Então, pastor, nós vamos começar com algumas perguntas, que eu entendo que, repito, essas perguntas foram selecionadas. A gente, antes de elaborar essas perguntas, a gente pensou bem para que a gente também pudesse estar tocando em pontos que eu entendo que é importante para essas pessoas, que são candidatos ao ministério, Sim. identificam um chamado nos 5 dons ministeriais, mas, de certa forma, elas precisam de uma ajuda, de uma direção, de pessoas que já têm uma certa maturidade, já andou, já viu, já experimentou muitas coisas, que eu acredito que essas perguntas e as respostas que vão ser dadas, elas vão ser muito úteis, para essas pessoas que, repito, são candidatas para o ministério. A primeira pergunta, que eu elaborei, e eu entendo que vai ajudar muitas pessoas, é sobre o ministério, A gente sabe que as pessoas que elas estão almejando ao ministério, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo disse que aquele que almeja o episcopado, uma excelente obra almeja. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa obra excelente,
né, daquilo que é excelente, porque ministério é algo excelente. Não é como as pessoas pensam, não é como as pessoas muitas vezes imaginam, né? Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizerem que muitas vezes as pessoas não deram certo, né, em algumas carreiras, naquilo que elas tinham no coração, e elas tentaram várias coisas e não deu certo, e aí, por último, elas tentam o ministério. Mas Paulo diz que é excelente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pastor, deixa primeiro eu te dizer que eu fui pego de surpresa, pode-se dizer assim, quando foi dado essa notícia para mim, que eu tinha um ministério, né? Amém. De certa forma, quando você é espiritual, e quando eu digo espiritual, eu digo que você é nascido de novo, e você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem algumas sinalizações. Algumas coisas te sinalizam para esse chamado. E eu creio que todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, e que têm muitas delas devem ter essas sinalizações já dentro de si, um chamado nos 5 dons. Porém, no começo isso não fica muito definido, você não sabe muito o que é, porque você é neófito, é novo nascido, aquilo é tudo muito novo para você. Sim. Mas para mim foi muito impactante quando um ministro aprovado, um homem de Deus, veio para mim e disse: você tem um chamado nos 5 dons. Uhum. Então aquela fogueira que havia dentro de mim, ela potencializou, ela acendeu. Uhum. Eu me lembro muito bem que eu me sentava nas cadeiras dos cultos para ouvir os ministros pregarem, e eu ficava assistindo aquelas pregações, ouvindo aquelas pregações, e elas não somente estavam entrando no meu coração como uma palavra que eu precisava, mas eu ficava me vendo naquele lugar, e eu dizia: é loucura, eu dizia para mim mesmo, né, isso é uma loucura, mas eu admirava aquilo, havia alguns sinais que me diziam que um dia eu poderia estar ali fazendo a mesma coisa. Uhum. Claro que Deus, ele nos alcança no nível que a gente está. Então Deus vai sinalizando você no teu nível. Sim. Contudo, para mim foi muito impactante quando um homem de Deus veio para mim e disse: você tem um chamado. Eu vou treinar você e vou te colocar no teu chamado. Isso para mim foi muito impactante. Uhum. Parecia uma coisa muito distante, muito irreal naquele momento para mim, né? Sim. Mas eu confesso que a primeira coisa que eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo: não se inquiete com isso, porque isso acontecerá naturalmente. É uma coisa que Deus fala, mas o próprio Deus, naturalmente, ele vai acrescentando, os tempos vão favorecendo, as pessoas vão aparecendo, as coisas vão acontecendo. Você só precisa verdadeiramente acreditar e se submeter ao treinamento. Agora, a importância, qual a importância, né, pastor? Foi essa a pergunta, na verdade, né? Então, o que eu queria dizer é que quando você começa, você não tem muita noção dessa importância. Você só pensa em algo como realização pessoal, como estar naquela posição, como estar atrás de um púlpito. E quando eu digo isso, eu não estou falando de uma forma egoísta, porque você até pensa assim: nossa, Deus vai estar me usando para edificar a vida de pessoas. Ele vai estar falando através da minha boca, através da minha vida, para a edificação de pessoas. Isso é muito nobre. Sim. Isso é poderoso. Sim. Mas, na verdade, o chamado, eu diria que ele é trabalhoso. Ele requer muito trabalho. Ele requer muito... O meu pastor dizia que chamado é 10% de unção e 90% de transpiração. Né? O chamado, ele faz não... sentido. Faz muito sentido, né? Nós sabemos bem disso. Então, pastor, é muito nobre, realmente. Quando Paulo diz que é nobre, que é excelente, é nobre, porque verdadeiramente, se você se deixar usar da forma correta, se você compreender o que é o chamado, se você passar a viver esse chamado, se você se mantiver fiel a Deus, Deus, ele te usará realmente para alcançar a vida de pessoas. E hoje eu fico assim maravilhado, né, porque eu jamais imaginei que essas coisas que você falou iriam acontecer, que nós iríamos pastorear igrejas, abrir igrejas, levantar líderes. Um tempo desse eu era um novo convertido, eu era um recém-chegado na palavra da fé, sentado num banco, ouvindo homens de Deus falar e dizendo, muitos deles profetizando para mim, dizendo que um dia eu estaria naquela posição. Hoje eu estou na posição. E eu digo para você, é uma grande responsabilidade, porque você lida com vidas, vidas que não são tuas, elas pertencem ao Senhor, e você está exatamente no meio da vontade de Deus e
da realização do que Deus quer fazer na vida dessas pessoas. Uhum. Então, é nobre, é maravilhoso, mas é uma grande responsabilidade, pastor. Sim. Porque você lida com aquilo que é mais valioso para Deus, que são Uhum. vidas. Amém, amém. Muito bom. E as pessoas que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, né, eu acredito que traz para elas esse senso da importância de ter isso no coração, né? E não fazer as coisas de qualquer jeito. Isso, pastor. Porque eu acredito que a gente deve começar bem e terminar bem aquilo que Uhum. Deus nos confiou, né? E ainda dentro desse assunto, pastor, eu sei que a gente não tem todo o tempo, mas nós queremos aproveitar bastante o tempo que nós Uhum. temos. E repito, né, as perguntas que a gente elaborou foi pensando mesmo em ajudar as pessoas que o coração arde, o coração queima por ministério, que não deixa de ser lícito, mas nós entendemos que as motivações também, elas precisam estar certas, né? É verdade. O coração precisa estar alinhado quando Perfeito. diz respeito ao ministério. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, da importância de um caráter aprovado de um ministro. Diante de tantas coisas que a gente tem visto, a gente tem ouvido, né, a gente, por exemplo, a gente hoje, né, os meios de comunicação que a gente acompanha, internet, tantos outros meios, a gente tem ouvido tantas coisas sobre pastores, sobre ministério e tantas outras coisas que, de certa forma, a gente entende que a mídia, o mundo, ele tem potencializado essa falta, né, de caráter que tem surgido no meio cristão, por alguns, não são todos, graças a Deus, mas a mídia ela tem potencializado esses pastores e esses Uhum. ministros que não têm dado um bom testemunho. E eu queria que você me falasse para nós, na verdade, um pouquinho sobre a importância de um caráter aprovado, o quanto isso é importante para o reino de Deus, para que a igreja seja uma igreja respeitada, seja vista com outros olhos nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Sim, pastor. Antes, deixa eu só fazer um complemento aqui à resposta anterior. Certo. Porque talvez eu tenha colocado muito peso sobre essa questão da excelência, né, da obra de Certo. Deus. Verdadeiramente é algo excelente, é algo importante que requer muita responsabilidade. Porém, se você faz a coisa certa, da forma certa, com a motivação correta, né, se você está com o coração alinhado com Deus e você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, isso também é prazeroso, pessoalmente falando. Sim. Você se sente recompensado pelo Senhor, você se sente alegre. A obra de Deus, ela não pode ser um peso na vida de um ministro, ela não Amém. pode ser um peso na vida de um pastor, ela tem que ser algo prazeroso. Amém. Embora ela tenha seus conflitos, embora ela tenha suas pressões, mas eu lembro de Paulo dizendo, eu sinto prazer, né, nas tribulações, nos conflitos, nas pressões, porque realmente existe uma satisfação pessoal muito grande por dentro, que nada pode ofuscar, nada paga o que a gente sente fazendo o que a gente está fazendo hoje. Então, Amém. se por um lado é uma grande responsabilidade, também não tema, porque é algo que você vai se divertir fazendo, vai ser prazeroso, vai ser alegre, você vai ter alegria e realização pessoal fazendo isso, né? Agora, em relação a essa questão do caráter, né, pastor, eu diria que o caráter é o ponto de partida. Amém. Para o ministério. E esse caráter, ele se forma, ele é formado, ele é forjado. Sim. Que, claro, quando a gente chega no reino, a gente não tem um caráter pronto. Né? A gente vai sendo trabalhado. Deus ele Lapidado, vai nos lapidando, né? Ele vai trabalhando em nós. E isso é um processo. Sim. Primeiro, ele vai trabalhando para você ser crente. Sim. Porque tem muitas pessoas querendo, almejando o episcopado, Sim. mas elas ainda nem sabem, nem têm convicções básicas do que é ser um crente. E isso precisa ser forjado. A gente não pode entrar em algo desse tipo com buracos, com deficiências. É claro que ninguém vai entrar perfeito. Sim. Deus não vai esperar e a gente não vai ser perfeito para
depois entrar no ministério. Eu lidei durante muito tempo, em alguns momentos, com pessoas que tinham o chamado, estavam prontas para aquele momento, botar o pé no chamado, começar o chamado, mas elas diziam, não, mas eu ainda tenho esse defeito, eu ainda tenho esse problema aqui, eu preciso resolver isso. E não eram problemas que comprometiam aquela nova fase. Porque evidentemente que nenhum de nós estará perfeito para nada no reino. Contudo, quando a Bíblia fala sobre perfeição, ela não fala sobre estado de inerrância, ela fala sobre maturidade. Sim. Então, maturidade é algo que a gente vai adquirindo com o tempo. E assim, é muito importante que as pessoas que entrem ou que desejem entrar no ministério, elas se deixem trabalhar essa maturidade através do seu caráter, porque é uma posição em que ela está fundamentada em duas coisas, em duas pilastras. A primeira é a dependência de Deus. O ministério, ele é 100% dependente de Deus. Jesus disse, sem mim nada vocês poderão fazer. Sim. Então nós dependemos 100% de Deus, porque o ministério é algo que sem Deus a gente não consegue conduzir, não consegue carregar. Se torna uma pedra muito pesada para um ser humano normal. Então tem que haver graça, tem que haver amor, tem que haver um derramado espírito favorável àquele tempo. E a segunda coisa é exatamente o caráter, a dependência de Deus e o caráter trabalhado e aprovado. E esse caráter trabalhado e aprovado, ele se dá por essa dependência do Senhor, mas principalmente por aqueles que Deus levanta para nos treinar. Para os nossos líderes, para aqueles que estão de forma imediata acima de nós, porque já tem a experiência, já passaram pelo treinamento, em tese já passaram pelo treinamento que nós vamos passar, já conhecem os caminhos, conseguem enxergar sobrenaturalmente e naturalmente ainda as deficiências e as falhas de caráter que nós temos que precisam ser corrigidas. E quando eu falo de deficiência e falha de caráter, pelo amor de Deus, não entenda que eu estou falando aqui de mentira, não entenda aqui que eu estou falando de adultério, não entenda que eu estou falando aqui de vida financeira. Hoje a gente precisa ser muito específico nas coisas, né? Porque tem gente que confunde muitas vezes, né? Não estou falando aqui de vida financeira desajustada, de família desajustada, não estou falando disso. Porque essas coisas são básicas para qualquer cristão. Nós estamos falando aqui de um degrau acima dessas coisas. Essas são as coisas básicas. O básico é você ser crente, o básico é você ter um bom testemunho, o básico é você ter uma família ajustada, o básico é você ser uma pessoa ajustada, isso é o básico, né? Para que depois você possa subir um degrau e exercer essa função. Então, o que é o caráter aprovado, refinado para o ministério? É uma pessoa que já tem uma certa maturidade, e que vai poder guiar as pessoas que estão, entre aspas, um pouco abaixo, nesse nível de caminhada cristã. Por exemplo, um líder do departamento infantil, um líder de um departamento, não pode ser um novo convertido, alguém que está chegando na igreja. E aí, às vezes as pessoas chegam na igreja e dizem, mas eu quero servir, eu tenho um coração para servir. Aí você treina ela e bota para servir. Mas necessariamente é mais complicado que essas pessoas liderem alguma coisa. Por quê? Porque elas precisam amadurecer um pouco mais. O que eu vejo é que tem pessoas que estão com muita pressa, elas têm o chamado, elas sabem que têm, elas estão bem intencionadas, mas elas não têm a maturidade necessária. E o caráter não diz somente respeito a esse tipo de aprovação moral. A aprovação moral, ela é fundamental. Sem ela, né, Paulo, inclusive nesse texto que o senhor falou aqui, né, 1 Timóteo 3:1, Paulo fala sobre características como ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleira, e por aí vai, muita coisa que fala da questão moral do líder, né, ou do chamado. Mas ainda tem outra questão que precisa ser abordada, que caráter não é somente ter uma moral intocável, caráter é ter uma fé inabalável, é você ter vamos dizer assim, você ter uma constância e ter a maturidade de passar pelas pressões e pelas responsabilidades que o ministério vão requerer de você. Então, eu diria que uma pessoa de caráter aprovado é aquela que tem a moral aprovada, sua vida moral aprovada, mas tem também caráter suficiente
para suportar as pressões do ministério, para suportar o peso, né, que o ministério traz. A gente entende, né, pastor, falando ainda desse assunto, que muitas pessoas, elas se vislumbram, né, com um chamado e tantas outras coisas, mas muitas vezes eu falo também por algumas pessoas que a gente acompanhou, por algumas pessoas que a gente já viu, pessoas que chegaram em um determinado nível em Deus, mas aí elas não cuidaram de algumas coisas lá atrás, e aí a queda foi muito feia, né? Porque elas olharam muito para uma área e elas esqueceram outra. Porque tem coisas que a gente pode evoluir, na verdade, a gente como ser humano, como ministro, como pastor, ou como qualquer outra pessoa que tem um chamado nos 5 dons do ministério, você consegue evoluir. Paulo, por exemplo, fala em Romanos capítulo 12, né, que o profeta ele vai profetizar segundo a sua fé. Então a gente percebe, não somente nesse texto, mas em outros, que a gente tem como evoluir, mas a gente também precisa entender que tem coisas que competem somente a nós, a cuidar, né? Digamos assim, é cuidar do nosso caráter, é cuidar de algumas coisas que a gente já identifica que aquilo ali pode ser um obstáculo para as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Não é isso, pastor? É verdade, pastor. Nós que já estamos no campo, sabemos que não somos perfeitos, né? Sim. Mas que estamos trabalhando nós estamos há tanto tempo no ministério, continuamos sendo trabalhados. Sim, verdade. Continuamos deixando que Deus apare arestas. É claro que a gente não tem mais aquelas deficiências que a gente tinha quando se converteu. Sim. Nem quando a gente entrou no ministério. E nem podemos ter, como foi dito aqui. Mas nós temos a consciência de que estamos melhorando. Estamos ainda, estamos melhorando, porque é um processo que não para. Não para. Deus continua trabalhando o nosso caráter, afinando a ponta do lápis para nós, e isso é um processo que não para. Então, uma pessoa que quer um ministério, ela tem que ter essa consciência que ela não pode chegar num nível que ela diga, não tenho mais nada para ser trabalhado, eu estou bem, estou aprovado, estou perfeito. Não. Isso é muito perigoso, isso, né, pastor? Não, isso é o princípio da queda de Satanás, né? Foi isso que derrubou ele. É por isso que Paulo vai dizer que ele não pode ser neófito para não incorrer no laço do diabo. Sim. Não achar que porque, por exemplo, ele fez uma boa pregação, Sim. ele está perfeito e aprovado. Não, Deus está me usando, então se Deus está me usando é porque eu sou perfeito. Eu não preciso ser trabalhado. Não. Nós, você, eu e muitos outros ministros que nós conhecemos e admiramos, sim, que estão acima de nós. Ele, em um nível, né? Eles estão sendo trabalhados nesse momento. Nós estamos sendo trabalhados. Então, esse trabalho ele não para. Porque caráter é uma coisa que precisa estar cada vez mais afinada com a vontade de Deus. Eu queria, antes de continuar, recomendar um livro que eu usei como livro de cabeceira por muito tempo, além de tantos outros, como Amor, Caminho para a Vitória, e por aí vai. Mas, para mim, um livro que me afinou muito no ministério, que me fez mais sensível, foi Planos, Propósitos e Práticas. Eu quero recomendar amplamente esse livro para você que está nos assistindo, porque ele é um livro, assim, assertivo demais no que é a vida ministerial. Mas, pastor, continuando aqui, eu diria que o caráter, né, é algo que a gente tem que ter a consciência que está sendo trabalhado a cada dia, né? Porque sem ele, inclusive também eu quero aproveitar a oportunidade de já dizer que uma das coisas que mudou muito a minha vida ministerial, depois de tanto tempo de ministério, pastor, foi a escola de ministros, lá em Petrolina, quando nós fizemos juntos, lembra? Sim, sim. E eu posso até pontuar a matéria que falou muito forte em relação a caráter para mim, que mudou muita coisa na minha vida, que foi o equilíbrio entre os dons e os frutos. Sim. Porque lá eu aprendi que dom é um presente de Deus. Deus, ele me dá o dom, ele me usa nos dons para beneficiar o
corpo, as outras pessoas. Uhum. Mas o fruto, ele é para mim. Sim. E Sim. que ser usado nos dons sem ter o fruto, porque o fruto diz respeito ao caráter trabalhado, Uhum. ser usado no dom sem ter o fruto é muito perigoso para mim e para o corpo de Cristo. Sim. Quantas pessoas, quantos profetas, quantos pastores, como o senhor falou aqui, quantos ministros a gente conhece que subiu de forma meteórica, com muita rapidez, por ser usado no dom, Uhum. por ter uma boa oratória, Sim. por ser eloquente e por ter unção. Sim. Sim. Mas despencaram com a mesma velocidade, porque quando chegou na parte do dom ou do fruto, Uhum. aquilo se tornou uma deficiência, se tornou uma pedra de tropeço para que ele avançasse no ministério. Sim. E como no ministério ninguém para, a gente regride mesmo, Uhum. né? Essas pessoas caíram com a mesma velocidade ou talvez com mais velocidade com que subiram. Uhum. E isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. Meu pastor, o pastor que me treinou para o ministério, pelo menos nos primeiros anos da minha vida, que me colocou no pastorado, ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Uhum. Ele disse, não importa como você começa, Uhum. importa como você continua e como você termina. Uhum. Porque para Deus, o importante é a continuidade e o fim. Uhum. A Bíblia diz, é melhor o fim de todas as coisas do que o começo. Sim. Não é Sim. verdade? E, assim, eu digo com muita tristeza e de pessoas que começaram um ministério muito bem, Uhum. que eu as admirei, que eu ouvi suas ministrações, que edificaram a minha vida, foram usadas por Deus, mas que hoje nem no ministério estão mais. Uhum. Por quê? Por pontos que não foram devidamente trabalhados. Sim. E aí eu quero já puxar outra coisa dentro disso. Uhum. A pessoa que está sendo treinada, muitas vezes ela diz assim, o meu pastor está demorando muito para me promover. Uhum. Eu já tenho unção suficiente e conhecimento suficiente para estar ali fazendo isso. Sim. Mas o pastor está observando, às vezes, um ponto Uhum. que a própria pessoa não está. Isso é como a gente, como suvaqueiro ou mau hálito, né? A gente não sente. Mas o outro que está perto da gente sente. Sim. E o pastor, pela unção e pelos olhos da experiência, ele está enxergando um ponto na vida da gente que está nos impedindo de entrar na plenitude daquele tempo. Sim. E aí ele segura. E a gente fica com raiva. Ah, o pastor está me esfreando, o pastor está parando meu ministério. Né? Deus Ele não me quer me chamou. promover. Ele não quer me promover, ele é muito lento para me promover, mas o pastor está tendo ali, aquilo é cuidado de Deus. Uhum. Porque se o pastor promover, aquela pequena coisa que eu muitas vezes não estou vendo vai me derrubar. Sim. Eu me lembro aqui de 2 testemunhos aqui, rapidamente. Uhum. Herênio, um pastor Bud, esse verbo da vida todo conhece, lembra? Sim. Que um dia ele chegou para o pastor Bud e disse, por que você promove todo mundo e não me promove? Uhum. E o pastor disse, porque se eu promover você agora, você morre. Né? Uhum. E a outra é um testemunho do pastor Luciano Subirá na ministração, o agir invisível de Deus. Ele diz que quando ele foi ser levantado, ele estava em uma fila de oração e o ministro foi ministrando sobre a vida de cada um e quando chegou lá no pastor Luciano, falou para ele, diga a ele que esse aí é rebelde, esse tem resistido a mim, e o pastor se revoltou com aquilo, né? Sim. Se revoltou com aquela situação, e depois Deus, forte, né? Né? Muito forte, né? Uhum. E depois a pessoa foi lá e disse para ele, pelo Espírito Santo, disse que tinha um anjo de lado dele, o ministro, né? Tinha um anjo de lado dizendo tudo para ele, o que o pastor Luciano Subirá, ele não tinha ainda pronto na vida dele para entrar no ministério. Sim. E Deus freou o ministério dele por muito tempo, Uhum. né? Ele até sofreu um acidente, ele narra, né, que sofreu um acidente, e ele mesmo disse, se Deus não tivesse me parado naquele tempo, Uhum. né, eu não sei o que teria sido de mim hoje, mas quando Deus o lançou como uma flecha, quem é o pastor Luciano Subirá hoje, Sim. né? O ministério dele... Muito abrangente no Brasil, né? E até agora está Brasil, começando né? a sair do Brasil. Então, eu dou um conselho para você, não tenha pressa. Não tenha pressa. Amém. Amém. Né? Deixe Deus trabalhar você para que você entre na hora certa, no lugar certo, com a motivação certa, para que você não tenha que sofrer um prejuízo na tua vida ministerial. Amém. E puxando um pouquinho, né, ainda sobre isso que a gente está falando, né, a gente tocou um pouquinho aqui no caráter aprovado, mas eu também percebo que nos processos, até porque ministérios são processos, eu tenho visto isso, entendido isso, né?
eu estou no Ministério Integral, a tempo integral, Sim. como pastor local há 16 anos, vai fazer agora, né? E a gente tem tido tantas experiências ao longo desses 16 anos, e eu aprendi uma coisa, pastor, como pastor também, né? Pastor tem que aprender, né? Se o pastor para de aprender, as coisas também complicam, né? Exato. E eu aprendi uma coisa, que no ministério, os processos de treinamento, eles são muito importantes. E eles não podem, de forma nenhuma, ser quebrados, né? Tem pessoas, na verdade, que elas querem pular esses processos de treinamento. Pular etapas, né? Pular etapas, porque elas acreditam que, na sua visão, ela já tem uma certa maturidade. Uhum. Mas é uma opinião particular dela. É como ela se vê. Mas ela esquece que nós devemos ser aprovados pelos outros também, né? As pessoas também devem reconhecer isso em nós. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, pelas experiências que o senhor já teve, pelas pessoas que o senhor já levantou, a importância das pessoas não estarem pulando esse processo de treinamento e elas serem fiéis do começo até o fim. É muito importante isso, né? Então, vamos recorrer à Bíblia, né? A gente já falou aqui, a gente toma como base para essa conversa hoje já, eu acho que 1 Timóteo 3. Sim. Paulo vai falar aqui sobre, no versículo 7, ter bom testemunho dos de fora. Correto. Né? É uma coisa essencial, Uhum. ter bom testemunho dos de fora. E, pastor, eu tenho amado, depois de quase 20 anos de ministério, depois de 30 anos de crente, eu tenho amado a palavra processo. Uhum. E não é porque eu sou advogado, não, viu? Sim. Sérgio Brito ficou brincando comigo, né? Sim. Eu preguei sobre processos lá em Petrolina, na última quinta-feira, né? Ontem fez 8 dias, até quero pedir para você assistir essa A palavra é ministração. muito boa. No culto das 7 horas eu falei sobre processos, como Sim. encarar os processos. Uhum. Por quê? Porque é isso que eu estou vivendo hoje. Uhum. Né? Eu até vou pedir para você assistir para me dar uma moralzinha, vai lá, curte, tá? Me dá uma moralzinha. Faz isso, aí. hein? Faz isso aí. Não é porque eu preguei não, mas é porque foi uma boa mensagem. E foi uma boa mensagem porque é o que eu estou vivendo hoje. E já dizem que a melhor mensagem é aquela que você está vivendo, Sim, né? sim. Tem que ser. Sim. A gente não pode pregar o que a gente não está vivendo. Sim. Mas, pastor, eu tenho aprendido a amar os processos Uhum. e tenho aprendido a me alegrar nos processos, Uhum. que é o que Tiago fala, tendo o motivo de toda a alegria, o Uhum. passar por várias tribulações. Uhum. E Tiago vai dizer o porquê. Não é só o passar. Ele diz que a gente deve se alegrar pelo outro versículo, versículo 2. Ele diz, se alegre sabendo, Isso. né? Esse sabendo é o que faz toda a diferença. É o que faz toda a diferença, né? Não é o que muita gente está dizendo por aí. É, Oh, glória a Deus que eu estou passando por essa doença. Não é isso que Tiago está dizendo. isso mesmo. Ele disse, tendo a alegria de passar por várias tribulações, sabendo. Então, sabendo é o motivo da alegria. Sim. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Uhum. Perseverança, que é uma palavra que não pode estar omitida da cesta básica do ministério, meu irmão. Sim, sim. Um ministro que não é perseverante, ele não demora no ministério. Eu conheço, quantas pessoas eu conheço? Pastor, eu lhe interrompendo rapidinho, Aham. mas veja, em cima disso que você está falando aí agora, eu percebo que também, quando as pessoas não sabem, a pressão, a tribulação, a dificuldade, o problema, ela tem causado um efeito contrário. Por isso que tem muita gente dura e não madura. Concorda Oh. também? Perfeito. Eu digo que o ministério tem uma cesta básica, pastor. E o item dessa cesta básica é a perseverança. Uhum. E Tiago vai dizer, a perseverança ela vai ter ação completa, ou deve ter, para que sejais perfeitos ou maduros, né? Sim, Íntegros e em nada deficientes. muito bom. Mais 3 itens da cesta básica: perfeição ou maturidade, né? Uhum. Integridade e completude, ou seja, em nada deficiente. Uhum. Então, por que é que eu tenho amado os processos? Porque eu tenho crescido nos processos, eu tenho me tornado uma pessoa melhor no processo. Sim. Então, por exemplo, hoje, apesar de estar pastoreando uma igreja, uma boa igreja,
apesar de ter deixado um legado onde eu passei, principalmente a de Araripina, que é mais conhecida, né? Sim. Porque foi a maior igreja que eu já pastoreei. De Araripina, nós fundamos outras igrejas, como Marcolândia, que é uma igreja top. Nós levantamos muitos pastores, levantamos ministros. Apesar de tudo isso, pastor, de estar hoje um pouco mais maduro, eu amo a palavra processos, porque eu sei que para galgar algo maior, ou para subir, ou para os novos... Não é que quando eu digo algo maior, não é porque eu vou me tornar supervisor do ministério, depois presidente do ministério, depois semi-Jesus, depois, entendeu? Sim, sim. Eu digo fazer outras coisas, né? Produzir mais para o reino de uma forma mais apurada e assertiva. Quando eu digo isso, dessa promoção, eu vejo que o processo ele é necessário, porque você amadurece nele. Se você está nesse nível aqui hoje, Deus está te preparando nesse nível para um maior. Sim. Agora, você tem que ser aprovado aqui. Senão você não vai subir. E se subir sem ser aprovado no de baixo, você cai. Você desce. Então, nós como cristãos e como ministros, devemos amar os processos. Eles não são fáceis, eles requerem poda. Sim, sim. E essa é a nossa função como pastores, né? Nós temos que também pensar sobre isso. Nós, como ministros mais antigos, temos que ser responsáveis pela poda dos mais novos. Sim. Como? Primeiro sendo referência. E depois, aparando aquelas coisas que a gente sabe que a gente já passou, já sofreu. Então, eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Quando o teu pastor te sinalizar a respeito de alguma coisa, é porque ele já passou por aquele caminho, ele já caminhou naquele terreno, ele já errou naquele terreno, ou acertou naquele terreno, mas ele sabe qual o caminho que você vai para acertar. E muitas vezes, quando nós estamos podando, as pessoas, elas choram, se entristecem, ficam com raiva da gente. Sim. Tem um conceito errado da gente. Mas, na verdade, elas não sabem que o que nós estamos fazendo é apontando o caminho certo para que elas cheguem com mais velocidade do que a gente chegou. Sim. Para que elas não sofram e não sintam aquilo que a gente sentiu. Sim. Então, você que está nos assistindo, ame os processos. Amém. Ame os processos. Tem um motivo de toda a alegria passar por eles. Eu entendo hoje também, pastor, que ao longo desses anos, né, com uma outra mentalidade, com uma certa... É lógico que a gente não sabe de tudo, a gente nunca vai saber de tudo, mas a gente amadurece. O tempo, ele traz, né, para nós uma maturidade em áreas que são importantes para um ministério, se é aquilo que a gente faz, né? E a gente está falando disso hoje. E a gente sabe que os processos, eles são essenciais para um crescimento de um ministro e para que ele desempenhe aquilo que Deus o confiou de forma madura e equilibrada. Eu vejo isso hoje pelas experiências também, né, que a gente já viveu, as coisas que a gente já passou, né, pelas pessoas que a gente hoje tem como responsabilidade, e eu acredito que essa dica é muito preciosa, muito valiosa, e você que está nos assistindo ou vai assistir esse bate-papo, essa troca de experiência em algum momento, considere tudo que está sendo falado aqui, porque vai te abençoar ricamente. Mas, pastor, tem uma pergunta também, que eu acredito que uma está associada à outra, e eu já ouvi durante muito tempo, até mesmo de pessoas que tinham uma certa caminhada já com o Senhor, né? Eu já convivi com pessoas que estavam há 10, 20, 30 anos, né, com o Senhor, caminhando com o Senhor. E eu já escutei de pessoas, né, coisas como essa, né? Eu não preciso me preparar, porque quando Deus chama, Deus capacita, né? Eu já ouvi muito essas expressões, né? Eu fui chamado, eu tenho um chamado no ministério, mas como Deus chama, Deus mesmo se responsabiliza, Deus capacita. E eu ficava com algumas interrogações, ouvindo essas pessoas falarem, porque até um certo ponto, esse pensamento não está errado, até um certo ponto, mas na sua totalidade,
não é bem assim. Ele é uma meia-verdade. Ela é uma meia-verdade. Você concorda comigo, pastor? Plenamente. Uhum. E eu ainda vou além. Uhum. Hoje eu vou além. Hoje eu vou além, pastor. Um ministro precisa se preparar secularmente. Uhum. Eu conversei uma vez com uma pessoa da coordenação doutrinária do nosso ministério. Eu fiz uma sugestão para ela. Eu disse, por que nós não criamos uma matéria na escola de ministros falando sobre a preparação secular do ministro? Sim. Porque no mundo que nós vivemos hoje, não cabe mais determinadas condutas, pastor. Por exemplo, hoje nós vivemos a 4ª revolução industrial, que é a era da informação. Sim. E essa era, ela traz... a gente tem um celular na mão hoje, a gente está conectado com o mundo, pastor. Se acontecer alguma coisa lá no Oriente Médio, agora a gente está sabendo aqui. Uhum. Então a informação, ela gira muito rápido. Sim. O mundo hoje funciona à base de informação. Tecnologia, informação, tudo muito rápido, muito rápido. Por isso que as pessoas estão ansiosas, né? Sim. A correria está muito grande. Então é muito complicado para um ministro, dentro do contexto hoje, que ele seja desinformado. Uhum. Eu vou dar um exemplo disso. E a Bíblia está cheia, e quando eu sugeri que essa matéria fosse anexada à escola de ministro, eu comecei a fazer sugestões. Por exemplo, Paulo. Você pega o currículo de Paulo, meu amigo, para mim, assim, depois de Jesus, é o cara que eu mais admiro na Bíblia. Não é que Sim. Pedro fosse um analfabeto ignorante, mas Paulo Deus pegou a nata de Paulo, Sim. quando ele pegou Paulo. Por quê? O homem era fariseu de fariseus, conhecedor da lei. Ele falava as línguas que percorriam o mundo naquela época, o hebraico, o grego, né? Paulo era filósofo, ele Sim. entendia muito de filosofia, porque o rabino que criou Paulo, o Gamaliel, ele era um filósofo por natureza, ele tinha uma interpretação mais filosófica da lei de Moisés, mais flexível. Então Paulo, ele entendia de medicina, ele entendia de matemática, ele entendia de tudo. Pega as cartas dele para você ver, Paulo falando sobre o corpo, por exemplo, sobre os membros, né? Anatomia, você vai aprender muita coisa nas cartas de Paulo. Paulo foi um cara que discursou no Areópago em Atenas, e a Bíblia diz claramente que ele foi levado até lá, ele estava discursando em um lugar. Sim. E quando ouviram ele, levaram os filósofos epicureus e estoicos, pegaram Paulo, levaram para dentro do Areópago. O que era o Areópago, pastor? O Areópago era o tribunal de Atenas. Sim. Era o lugar onde os homens mais intelectuais discursavam, os políticos. Era um lugar... Pessoas de alta só posição. Pessoas de alta posição natural. Paulo não teria sido levado para lá se aquele discurso, o primeiro discurso dele em Atenas, não tivesse chamado a atenção dos filósofos. E aí eu pergunto a você, você conhece algum médico que se sentaria para ouvir alguém que não é médico? Você conhece alguma palestra onde um seminário com vários médicos ou advogados, vamos ser advogados, um seminário com vários advogados, que se sentariam para ouvir um camarada que ainda está começando a faculdade de Direito? No mínimo tem que ser um mestre. Sim. No mínimo tem que ser um doutor, alguém muito bom naquela área que ele está palestrando. Então Paulo só foi para ali porque ele tinha preparação natural. Ele só foi ouvido por homens, autoridades, porque Paulo tinha preparação natural. E uma coisa me impressiona, eu estou com um texto aqui. 2 Timóteo 4,13, Paulo estava preso em Roma, às vésperas da sua morte. Ele chama Timóteo, ele escreve para Timóteo e diz o seguinte: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então Paulo foi um cara que dizia, eu posso morrer amanhã, mas hoje eu estou aqui, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Essa preparação é necessária. Houve uma época que se entendeu que o ministro ele tinha que ser um cara ignorante. Não, eu só preciso conhecer a Bíblia. Eu não preciso estudar, eu não preciso preparar. Isso eu estou falando de preparação intelectual. Sim. Eu não preciso estudar, eu não preciso fazer rema, eu não preciso fazer nenhum curso, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso chegar lá, abrir a Bíblia e ler. Sim. Porque Deus vai me iluminar e vai sair tudo. É daí que vem muita coisa na igreja que a gente não precisa. Sim. Em termos de doutrina.
muito sofisma, né? Parte a partir. Eles vêm, na Isso. verdade, a partir de um ponto de vista, de um pensamento errado. Isso. Então, eu defendo a preparação natural. Eu defendo, por exemplo, na faculdade de Direito, eu aprendi muita coisa lá de direito hebraico. Que olho para a Bíblia hoje eu compreendo, porque eu aprendi lá. Sim. Então, se as pessoas vierem me confrontar com a Bíblia, eu hoje tenho conhecimento natural que possa rebater esse confronto. Eu tenho o natural e o sobrenatural. É importante que os ministros, eles entendam. Eles precisam dessa preparação natural, eles precisam da preparação sobrenatural, porque, é claro, Deus ele vai me ungir, mas o Espírito Santo não vai te lembrar de um versículo que você não leu. Correto. E isso também serve para muita gente, né? Que, como eu falei no início, né? Elas dizem que se Deus chamou, Deus vai capacitá-las, não é isso? Como você disse, é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Deus vai capacitar os chamados, né? Agora, Deus vai nos capacitar, mas tem uma parte que somos nós que temos que fazer. Sim. Não Deus. Sim. Então eu leio a Bíblia. Olha Paulo aqui, traz os meus pergaminhos, traz os meus livros. Um homem que estava constantemente, até o fim da vida dele, estudando. Por exemplo, eu conheço João 3,16 de cor. Né? Eu posso citar aqui numa pregação, tá bom, mas a questão é, quanto mais eu leio, mais ela vira verdade para mim. Sim. Quanto mais eu medito nela, mais eu falarei ou eu terei... Porque a Bíblia é assim, você lê hoje e amanhã quando você lê, ela já te dá um panorama completamente diferente e melhor do que aquilo que você leu ontem. Então a preparação é necessária. Sim. Essa preparação, a preparação natural, a sobrenatural, a oração, a leitura de Bíblia, ler livros é importante, estudar é importante, e também, quando se fala de preparação, a gente volta ao que a gente vinha falando antes. É preciso estar perto de alguém que seja nosso mestre. Sim. Que nos prepare em coisas que em outras áreas a gente não pode ser preparado. Ou seja, é preciso estar debaixo da unção de um pastor, de um homem de Deus. Paulo esteve, todo mundo teve. Sim. Né? Então a gente não é melhor do que eles. Não. Né? Então precisamos olhar esses exemplos da Bíblia e entender que Deus, claro, ele nos capacita, mas existe uma preparação que é competência única e exclusivamente minha. Né? Pastor, ainda puxando um pouquinho, né, pegando esse gancho, como o senhor falou, né, Paulo era uma pessoa muito qualificada, né, ele falava hebraico, o grego, o aramaico, isso, fluentemente, ele tinha um currículo invejável, sim, né, ele era alguém muito preparado, e vivendo nesses tempos que a gente vive hoje, onde a gente percebe que as pessoas cada vez mais estão se preparando, elas estão buscando o conhecimento, e até mesmo os ministros, né? E tanto no natural como no espiritual, a gente sabe que essa preparação ela é importante, mas eu acredito também que a gente deve sinalizar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, o cuidado com outra coisa que pode ser muito perigoso, que eu vou chamar da criptonita do ministro, né, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente não está livre desse sentimento, desse pensamento, até porque ele é muito sorrateiro e ele pode nos pegar de surpresa, muitas vezes, mas ele também dá sinais, né, que é a soberba, a vaidade, né, e eu queria que o senhor, pelas experiências que o senhor já tem no ministério, né, por todo esse tempo lidando, trabalhando com pessoas, levantando pessoas, como o senhor trata com as pessoas sobre essas questões, ou sobre essa questão em específico, que é tão importante os ministros, eles terem cuidado com isso, a vaidade e a soberba, que é a criptonita do ministro. Bem colocado, pastor, muito bem colocado. A soberba, para mim, ela é como... Ela é um fermento que apodrece a massa. Ela é o motivo de ter derrubado um anjo. Perfeito. A Bíblia narra Satanás, tu eras perfeito em todos os teus caminhos.
e a soberba derrubou ele. Sim. Derrubou alguém perfeito. Já imaginou isso? É algo a se pensar. É né? algo a se pensar. Eu gosto daquela frase, né? Que Satanás ele preferiu ser o primeiro no inferno e o segundo no céu. Uhum. Isso é forte. Muito forte. Muito forte. Tem muita gente que... Eu já presenciei ministros de várias denominações dizendo isso. Eu me lembro que uma vez eu estava na casa de uma irmã, tomando um café, e chegou uma pessoa lá, e a irmã disse: ô pastor, vem cá, deixa eu lhe apresentar o missionário fulano de tal. Eu fui lá conhecer o missionário fulano de tal. Uhum. E eu disse: prazer, sou pastor da Igreja Verbo da Vida. O senhor é de que denominação? Ele disse: da de Jesus. Eu disse: não, tudo bem, eu também sou. Uhum. Né? Mas quem é o seu pastor? Ele disse: não tenho pastor. Meu pastor é Cristo. Uhum. E eu não me submeto a homens. Uhum. Eu tenho meu próprio ministério e não me submeto a homens. Uhum. E aquilo, sabe, aquilo acendeu a luz vermelha dentro de mim. Uhum. Eu não quis associação com aquele homem. Sim. Eu não me associei a ele. São sinais perigosos. Muito perigoso. E eu depois aconselhei essa irmã. Eu disse: irmã, muito cuidado com pessoas desse tipo. Uhum. Porque são pessoas que, como diz Judas, né, são nuvens sem água. Sem água, né? A irmã Nadir fala isso, né? São nuvens sem água, né? São pessoas que têm uma aparência de chuva, mas não tem conteúdo dentro para dar. Sim. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Uhum. A Bíblia, na verdade, a Bíblia é uma história de soberba e de humildade. É um conflito. Tá tudo ali. Há um conflito bíblico entre esses dois valores desde o princípio. Uhum. Por que Adão caiu? Sim. Porque ele ouviu o inimigo convenceu ele: se você comer, você vai ser igualzinho a Deus. Uhum. E a soberba fez isso, né? Uhum. A concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Sim. Como diz João lá na frente. Uhum. É algo, pastor, que eu tenho sondado, que eu sondo o meu coração todos os dias da minha vida. Para não deixar que isso entre, que isso infiltre por uma rachadura, porque a soberba é uma erva daninha, que se ela entrar no nosso coração, ela vai criar uma raiz que vai ramificar e vai destruir o solo, que vai destruir tudo ao redor que foi plantado. Eu resumo tudo isso. A Bíblia diz: a soberba precede a queda. Sim. O orgulho precede a queda. Né? Então, é uma área do caráter, e a gente estava conversando sobre isso aqui antes um pouco de começar esse bate-papo, né? Nas câmeras, a gente estava conversando por trás das câmeras, e eu dizendo que a gente tem que ter cuidado, porque no ministério a gente lida com duas coisas que o homem gosta: dinheiro e poder. Sim. A gente lida com influência sobre pessoas, e voltando à questão do caráter, isso tem causado muito prejuízo dentro da igreja, porque homens soberbos têm dominado crentes, têm escravizado pessoas, têm arrancado a pele das ovelhas por uma soberba, porque eu sou homem de Deus. Se você não me ouvir, você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Ele tem se levantado, às vezes ele nem é reconhecido, mas ele se faz reconhecer pela imposição, entenda o que eu estou dizendo. E às vezes tem uns que têm um poder de persuasão muito grande. Exato. A Bíblia narra, por exemplo, que estava havendo uma divisão na igreja de Coríntio, porque antes de Paulo, um cara chamado Apolo, que a Bíblia diz que era eloquente nas escrituras, tinha passado lá. Né? E Paulo disse: quem é Paulo? Quem é Apolo? Sim. Somente servos por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Sim. Né? Ou seja, quem é mais importante? Quem planta, quem rega ou quem dá o crescimento? Né? E a soberba, ela vai justamente ao contrário desse valor de Paulo. Você vai ver Paulo falando nas cartas dele, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Sim. Ele não diz Paulo apóstolo. Que normalmente a nomenclatura... O título vem na frente, né? As pessoas hoje, não generalizando... Isso, claro. Mas hoje
né, tá se colocando à frente do nome. Até do nome, né? Do nome apóstolo, da pessoa, né? A gente coloca apóstolo Paulo, né? Sim, Quando sim. Paulo se apresenta nas suas cartas assim, Paulo, às vezes ele diz até escravo de Cristo, né? Uhum. Chamado para ser apóstolo. Eu, certa vez, pastor, lhe interrompendo, mas não, pode bem rapidinho complementar aqui, aí, pastor. Uma pessoa me perguntou uma vez, e a gente conversando, e ela disse assim, pastor, eu queria saber como é que eu posso lhe chamar. De pastor, de você, né, pelo nome. Eu digo, olha, o importante não é como você vai me chamar, mas na verdade é como você me vê. Né? Perfeito, pastor. Por exemplo, a gente tem lá no Senado Federal, na Câmara Federal, a gente estava ouvindo outro dia um bate-papo lá entre eles, e alguém subiu à tribuna, né, um determinado deputado, e ele disse assim, Vossa Excelentíssimo, ou Vossa Excelência, fulano de tal, você é um cachorro. Eu vi isso. Então, veja, esse exemplo, né? Então, veja, não é como a pessoa chama o nome, mas é como a pessoa vê você. Eu acredito que essa influência é natural. Ela transpira da gente. E não é uma influência pelo título que a gente tem, é por a vida que a gente leva, pastor. Sim, sim. A gente tem que inspirar pessoas e não amedrontá-las com o título que a gente tem. Sim, sim. Porque eu me lembro que eu fui uma vez fazer um podcast como esse que a gente está fazendo aqui. E quando as pessoas mandaram um cartaz para mim, e estava assim, Apóstolo Jorge. E eu liguei de volta para eles, eu disse, eles já tinham até postado. Sim. E eu disse, irmão, deixa eu te pedir um favor. Bem gentilmente, assim, amorosamente. Irmão, deixa eu te pedir um favor. Tira esse título, apóstolo. Aí eles disseram, pastor, mas o senhor não é apóstolo? Eu disse, olha, eu prefiro que as pessoas olhem o meu fruto e reconheçam o chamado, do que colocar o título diante delas. Eu prefiro dar frutos de apostolado, até porque apostolado não é um cargo, é um serviço. É um serviço. Eu prefiro dar frutos de apostolado do que me dizer apóstolo ou me apresentar como apóstolo. Eu sou um crente, eu sou irmão, pode me chamar do que... Eu sou dessa linha aí. Pode me chamar do que você quiser. O que importa para mim... Mas mantendo o respeito. Mantendo o respeito, claro. O que importa para mim é aquilo que você tem percebido da minha vida. Então, nós somos chamados para inspirar as pessoas. Sim. E não para subjugar elas pelo título. Sim. E eu e você, assim como muitos, até eu acredito que tem outros ministros que estão nos assistindo, sabem do preço que a gente paga para transpirar essa integridade para as pessoas. E elas nos seguem pela nossa integridade. Elas não seguem pelos nossos discursos pesados de púlpito. Você tem que me respeitar. Você tem que me honrar. Eu preciso ser honrado porque eu sou o pastor dessa igreja. Meu amigo, quando você chega nesse nível, acabou. Você já não é mais nada. Né? Mas é claro que eu estou dizendo aqui que a honra não é devida. Ela é devida. Sim. É bíblica. Mas o que eu estou dizendo é que essa honra ela vem pelo reconhecimento de uma vida que a gente emana, e Deus sabe o que a gente tem que se esforçar para ter essa vida. Então ela é consequência. Voltando à questão da influência. Para mim, essa é a influência bíblica. Porque a Bíblia diz que os homens olharam para os discípulos e reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Isso é forte, Isso é muito forte para mim. Tem coisas que vão ser impregnadas, né? A influência bíblica é aquela que eu não preciso dizer quem eu sou. Sim. Você sente. Sim. Pela minha fala, pelo meu estilo de vida, pela unção, né? E a segunda coisa, fora a influência, que mais pode derrubar, que tem derrubado muitos homens, é o dinheiro. Sim. É a ganância. E Paulo vai dizer nesse mesmo texto de 1 Timóteo 3, né? Sim. Falando sobre os diáconos, ele diz que eles não devem ser, que a palavra diaconia, em muitos lugares, a palavra ministro é a palavra diaconia, né? Sim. As pessoas não sabem disso, né? Ele fala sobre não ser sólido da ganância, né? E ele fala também sobre não ser avarento. O que é uma pessoa avarenta? É a que ama o dinheiro. Sim.
Porque, olha só, o dinheiro ou a prosperidade ou a recompensa é natural e a gente não deve trabalhar e buscar ela no ministério. Ela virá naturalmente. Paulo diz, aquele que cuida do rebanho deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Lembra disso? Sim, Ao próprio Timóteo. Sim. Eu vi uma postagem aqui de uma pessoa que, para mim, é uma mestre da palavra, que eu tenho um orgulho de dizer que eu a levantei como ministro, hoje é professora do Rema. Olha só essa postagem que ela fez. Eu estava lendo aqui antes de começar o podcast, pastor. Olha só. Quando a religião está concentrada no homem, nada mais é do que a busca do auxílio sobrenatural para a realização de tudo o que se deseja. Poder econômico, garantia de boa colheita, bem-estar, morte do inimigo ou vantagem sobre alguém. Vê como isso é forte. Isso é muito forte. Aí termina dizendo aqui, quando a religião está centrada em Deus, ela se torna tudo o que deve ser, um meio para descobrir o significado da vida, de preservar a justiça na sociedade, de encontrar caminhos para a excelência em diversas áreas, de aprender disciplina para viver com integridade, de compreender como Deus nos ama e como devemos corresponder a esse amor. Foi por esse modo de viver que Jesus, em entrega sublime, se fez sacrifício. Essa frase é de Eugene H. Peterson. E a irmã Paula Leonária, amo você. Muito bom. Tu mora no meu coração, tu, teu esposo, tua família. Muito bom. Obrigado por essa frase, porque frases como essa, né, elas salvam a nossa vida ministerial. Então nós temos que ter cuidado, pastor, porque o dinheiro, ele pode nos derrubar. Uma vida ministerial, sabe aquela coisa de querer provar a todo mundo que eu prosperei, ou que eu sou próspero? Isso pode nos fazer abusar financeiramente de pessoas. E nós não estamos aqui para enriquecer. Lembra de Paulo como pobres, mas enriquecendo a muitos. Se vem riqueza para nós, eu não estou dizendo que um pastor não pode viver confortavelmente, que não pode ser rico. Pelo contrário, é bíblico. Agora, isso deve ser natural. E tem um tempo para que aconteça. E isso não deve ser o foco, né? Não. O nosso foco está nas pessoas. Exato. Né? Cuidar das pessoas, das nós vidas. Temos que ter cuidado, porque a influência que nós exercemos, se ela não for bem utilizada, se a gente não tiver caráter, poder e dinheiro vão nos corromper e a gente vai se achar mercenários pastoreando um povo, como Pedro disse. Lembra de Pedro? Sim. Que a gente não deve pastorear por sorte da ganância. Isso. Olhando as ovelhas como um caixa, mas sim como... na verdade, o serviço cristão é dar e não receber. Pedro diz isso, né? Não pastoreiem a igreja de Deus, o rebanho de Deus, como dominadores daqueles que foram confiados. Ou por sorte da ganância. Tem que ter, influência é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, pastor, muito cuidado. Tem que ter um caráter muito trabalhado para não errar. Gente, o nosso bate-papo tá tão legal, tá tão bom, a gente tá ouvindo tantas coisas preciosas, né? E eu acredito que, assim como eu, você vai valorizar muito o que está sendo dito aqui, o que está sendo ensinado aqui, porque você não escuta isso em todo lugar. Nós temos ainda alguns minutinhos, já ultrapassamos aí 1 hora, né? Já 1 hora de bate-papo aqui, pastor. Mas tem algumas perguntas ainda, eu não vou fazer mais todas as perguntas. Né? Mas eu queria fazer ainda pelo menos mais 3 perguntas. Para a gente estar encerrando aqui. E acredito que nós vamos ter a oportunidade em outro momento. Amém. De continuar esse bate-papo, porque eu estou sendo muito edificado. Quem ouvir esse bate-papo vai ser muito edificado, muito abençoado. São muitas instruções preciosas. Se você considerar e colocar em prática, a sua vida e ministério vai ser mudado. Mas tem pelo menos 2 perguntas aqui que eu quero fazer, 3 perguntas, na verdade, que eu quero fazer, antes da gente estar encerrando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um assunto muito importante, né? Que é, eu vou pular as perguntas, a gente estava numa ordem, mas aí eu vou pular por conta do tempo também. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a família e o ministério. Né? Esses dias eu ouvi um pastor,
não vou citar nomes, mas eu vi um pastor entregando a igreja, deixando tudo para trás, né? O argumento que ele usa é que ele iria deixar tudo para cuidar da sua família. Eu acho isso muito, muito nobre, né? Muito honroso a um certo ponto, porque ele entendeu que a sua família precisava de uma certa assistência, que alguns motivos, né, que ele estava enxergando no ministério, isso fez com que ele refletisse e ali parasse para assistenciar a família. Mas, por outro lado, a gente também vê que família é bênção no ministério, e a gente tem como conciliar ministério e família. Na verdade, a Bíblia mostra isso, a Bíblia nos aconselha isso. Paulo, por várias vezes, ele nos dá esse conselho, que existe, né, essa possibilidade da gente conciliar ministério e família. E eu queria ouvir um pouquinho do senhor, qual é a sua visão nesse ponto, né? Ministério e família tem como conciliar, tem como a gente manter os dois de forma saudável, mesmo também, né, vendo alguns exemplos, né, usando a história, grandes homens de Deus, até na Bíblia, exemplos Davi, mas também homens de Deus que foram bem-sucedidos no ministério, mas não conseguiram tomar conta da família da forma apropriada, da forma bíblica, e daí a gente percebe que eles conseguiram ter sucesso em uma área, mas eles não conseguiram ter sucesso em outra. Como é que o senhor enxerga e que conselho o senhor daria para as pessoas que estão nos assistindo? Eu diria que o ministério é um lugar de pessoas resolvidas, né? Se você tem alguma pendência para ser resolvida, resolva logo. Não deixe para resolver depois. Entre no ministério com pelo menos o básico resolvido. Família é uma delas. Sim. É uma das coisas que precisam estar bem resolvidas, porque assim não existe um ministério de uma pessoa só. Ele não é o ministro, ele não pode separar o ministério da família se ele tem uma família, se ele é casado, tem filhos. Não, olha, vocês ficam aqui e o ministério está aqui. E aí depois vai ter que voltar o caminho para resolver uma das coisas, ou as duas. Sim. Porque é claro que se a família compromete, o ministério cai. Né? Boa parte das quedas dos ministros se dá por isso. Bem, eu digo, pastor, que muitas pessoas hoje dizem, né? Eu me lembro que desde que eu me converti, que eu via o pessoal dizendo assim: o diabo tem sede em filho de pastor. Já ouviu isso aí? Já ouvi muito. O diabo tem sede em filho de pastor. O diabo gosta de filho de pastor, que é para envergonhar os pais e tal. Eu já ouvi muito isso e por um tempo eu acreditei mesmo. Mas eu acredito que o diabo tem sede em todo mundo. Sim. E os filhos dos pastores não estão isentos. Não estão isentos. Não estão isentos. Os pastores não estão isentos. Os pastores, ninguém está isento. O diabo tem sede de todo mundo. Sim. O que eu acredito, e até acredito que pode haver uma atenção especial do diabo para filhos de pastores, aí eu não duvido. Sim. Agora, o que eu acredito é que essa frase é uma desculpa para desequilíbrio entre vida pastoral e vida familiar. Se você senta para conversar com filhos de pastores desviados, eles não quiseram aqueles que voltaram para a igreja. E eles não querem aqueles que ainda não voltaram. Eles não querem porque na cabeça deles a igreja foi o lugar que tirou o pai deles. Sim. E por quê? Por desequilíbrio do líder. Infelizmente, eu digo isso porque aconteceu comigo. É um conceito que meus filhos tinham na minha cabeça até um tempo atrás, de não gostarem da igreja porque a igreja tirou o pai deles. Sim. Porque eu me desequilibrei. Por muito tempo eu andei desequilibrado nisso. Né? Hoje eles casaram, estão grandes e tal. Eu procuro, mesmo à distância, dar mais atenção. Eu dou muita atenção para eles. A gente se fala todo dia praticamente. Né? Mas eu teria evitado esse tempo de transtorno se eu tivesse me equilibrado naquela época. Então, é preciso ter cuidado, porque às vezes a gente quer tanto ministério
Que quando chega na nossa mão, a gente acha que só é aquilo e só tem aquilo. Aquilo vira a nossa vida. Sim. Um amigo meu uma vez postou numa rede social dele, eu não sei que loucura foi que deu na cabeça dele, mas aquilo foi bom porque me serviu de alerta. Sim. Ele postou um monte de curso teológico que ele fez, um monte de coisa que ele estava fazendo, ele estava pregando em um monte de lugar, ele estava tomando conta de ONG, de obra social, ele estava tomando conta de uma igreja, ele estava fazendo tudo, e tudo era ministério, que claro, eu fiquei na minha, não disse nada. Mas aquilo foi bom para mim porque me trouxe uma reflexão. Sim. Eu fiquei pensando, esse homem por acaso tem tempo que se quer dormir em casa? Né? Por exemplo, uma coisa que eu achei maravilhosa, o exemplo de Maneco, do nosso ministério. Eu cheguei no aniversário de Arco Verde, da igreja de Arco Verde, estava Maneco, foi pregar lá, pertinho de Campina Grande, 280 quilômetros. Sim. Estava lá, ele levou a mulher e os 2 filhos. Até que, quando terminou o último culto, a gente, Maneco, vamos conversar um pouco mais. Ele disse, cara, eu tenho que ir embora hoje ainda, eu vou viajar de madrugada, porque amanhã de manhã meus filhos estão entrando na escola. Eles têm que ir para a escola. E eu pensei, e por que ele trouxe os filhos? E depois a ficha caiu. Ele está fazendo a coisa certa. Sim, sim. Eu conheci um casal de missionários americanos que eles estiveram na minha casa, na minha primeira igreja que eu pastoreei, e esse exemplo nunca saiu da minha cabeça. Quando eles viajam para fora do país, eles compram presentes para os filhos e levam. Por quê? Porque não é uma compensação propriamente, mas é como que os filhos fazem uma leitura. Sim. Quando o papai viaja, ele está a serviço de Deus. E geralmente eu também sou recompensado por isso. Então eles chegam com um presente para os filhos e dizem, olha filho, papai do céu mandou entregar para você. E aí os filhos não têm a leitura de que quando eles viajam e se ausentam por um tempo para fazer a obra de Deus, aquilo é negativo, aquilo é ruim. Ou seja, eles não leem, Deus está me tirando, Deus está tirando meu pai de mim. Então é isso. Eu penso que eu louvo a Deus por atitude desse pastor. Eu louvo a Deus mesmo. Porque eu sei que quando ele voltar para o ministério, ele vai voltar muito mais saudável. Se o ministério dele for saudável, ele vai voltar mais saudável ainda. Ele parou para equilibrar a balança. Eu fiz isso, pastor, em relação à minha vida pessoal, à minha profissão, né? E também aproveitei o tempo para minha família nessa época. Eu me afastei para terminar a faculdade, mas também visei, como eu não tenho filhos, né? Eu visei fortalecer o meu casamento. Por quê? Porque nós passamos muita pressão nas igrejas que pastoreamos, né? Para afinar mesmo com minha esposa a nossa visão ministerial. Quando nós voltamos mais coesos, mais assertivos, mais fortalecidos, um casamento mais sólido. Porque a gente também tem visto muita gente perder o ministério porque perdeu o casamento. Então eu digo para você, se você ainda não entrou no ministério, trabalhe isso muito forte para que quando você entre essa parte esteja resolvida. E se você já entrou, corra atrás e não negligencie essa parte, porque ela é muito importante, ela é importantíssima. Eu ouvi de um homem de Deus certa vez, pastor, uma frase que me chamou a atenção. Ele disse assim, olha, não existe família perfeita, mas existe a família ideal. Eu acho que perfeição essa palavra perfeição, ela traz uma sobrecarga muito grande. Ela é forte, né? Ela é forte, ela traz uma sobrecarga muito grande sobre as pessoas. Porque perfeição, isso passa, a imagem que passa é que você não pode errar em nada. E às vezes também a gente corre o risco de falhar em alguma questão ou outra, né? No que diz respeito à família, ministério. Mas nós precisamos ser muito rápidos para identificar aonde estamos errando e corrigir aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, né? Isso. Olhando a vida de Davi, né, é um exemplo bíblico. Ele foi um homem de Deus, isso é incontestável, pela vida que ele teve, pelo rei que ele foi para o Senhor. Mas a gente também percebe que na área familiar esse papel ele não desempenhou bem, né? Ele foi faltoso nesse papel. Tanto os outros homens, a gente tem um exemplo, se eu não esteja enganado, acho que foi o Calvino, né?
que ele teve alguns problemas também familiares, e aí foram tantas questões que a gente sabe, acho que foi o Calvino, né? Não lembro, pastor. Eu não estou lembrado agora, Não mas lembro. foi um desses homens aí muito relevantes na Mas história. eu Se eu estiver errado, gente, me desculpe aí, tá? Eu lembrei de uma coisa aqui importante. Está na Bíblia, viu? Sim. A Bíblia diz que Moisés saiu para libertar o povo. Uhum. Lembra que ele levou a Sim. esposa e os 2 filhos? Sim, sim. E no meio do caminho um anjo apareceu lá e não fica muito claro para mim se quem ia morrer era Moisés ou se quem ia morrer era o filho. Sim. E a esposa de Moisés vai lá e circuncida o menino Uhum. e joga o prepúcio no pé de Moisés e diz: você é um esposo sanguinário. Uhum. Ou seja, Moisés ele na ânsia de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra. Eu já preguei sobre isso, inclusive ministrei sobre isso em encontros de famílias, um ponto de casais. Moisés, na ânsia de cumprir a vontade de Deus, ele estava indo no caminho certo, em obediência a Deus, fazendo a coisa certa, mas ele negligenciou uma coisa que era básica, a circuncisão do filho. Uhum. O que era uma obrigatoriedade naquela época, estabelecido na pessoa de Abraão. E a ordem de Deus era para circuncidar o povo. Mas isso. Acredito que na cabeça de Deus começava pela família. Pela família. Né? E o menino tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Uhum. Então Moisés, na ânsia de fazer a vontade de Deus, de produzir, de cumprir o chamado de Deus, libertar o seu povo, ele estava bem intencionado, mas ele esqueceu uma coisa muito importante. Uma ordem de Deus para circuncidar o filho. E por causa disso, ele quase não entra no chamado. Uhum. Isso é muito perigoso. Ou sofre um prejuízo na família. Sim. Porque por uma pequena coisa que foi negligenciada lá no princípio, né? Isso é uma lição para nós. Né? Sim, sim. Isso é muito perigoso. Porque a família e o ministério precisam andar juntos de forma muito equilibrada. E equilibrada. Ambos requerem o nosso cuidado, né? E a gente precisa cuidar disso. Por isso que Paulo vai dizer, né? Que quem casa, cuida em agradar o esposo. Isso ele não está dizendo que agora casou, acabou o ministério. Ele tá falando exatamente desse equilíbrio, né? Quando a pessoa é solteira, ela vai cuidar só das coisas de Deus. Sim. Mas quando ela casa, ela também tem que agradar o cônjuge. Isso. Né? Pastor, quais são os erros mais comuns pela experiência, pelo tempo de ministério que o senhor tem, que o senhor já viu que os ministros, eles caem? A gente sabe que Paulo disse: aquele que está de pé, né, cuide para que não caia, né? A gente sabe disso. A Bíblia nos sinaliza muitas coisas. A Bíblia, ela mostra que um ministro, ele requer de um ministro muitos cuidados. A gente precisa ter muito cuidado. Mas a gente também percebe que, com o tempo, parece, não todos, não generalizando, mas parece que alguns vão, né, pegando mais leve. A atenção, ela não está sendo redobrada em coisas que são simples. E eu percebo que tem ministros que eles são muito recorrentes em erros, e a gente fica olhando assim: rapaz, fulano de tal, né, tantos anos no ministério, e aí caiu em uma coisa que é muito simples. E eu percebo que isso é muito perigoso ao longo dos anos. E como o senhor vê, e qual conselho o senhor daria para esses ministros, né? Eu digo que talvez a coisa mais, ou pelo menos a base, a raiz de tudo, se chama distração. É como o senhor disse, pastor, a pessoa tem um ministério bem sucedido, está indo bem, aí ela se distrai com alguma coisa naquele meio. Eu vou dar um exemplo disso. Deus deu Isaac a Abraão. E aí Deus olhou um dia e disse assim: eu vou pedir para saber. Talvez Deus tenha visto, né, Abraão se divertindo muito com o filho, né? Sim. Se divertindo, né, com Isaac. E Deus foi e pediu. Pediu, disse: é meu, me dá. E Abraão, claro, como dando uma resposta positiva a Deus, ele entrega Isaac. E depois ele tem Isaac de volta. Sim. O que é que eu diria? Eu acho que nós somos tentados a nos divertir com os Isaques que nós recebemos de Deus, e o ministério é um deles.
Nós já falamos aqui sobre tantas coisas, influência, dinheiro, poder. E o ministério vai te proporcionar essas coisas. Eu volto a tocar nesse assunto, porque para mim ele é o mais crítico hoje. Ele é o mais central hoje. Está muito em evidência também. Muito em evidência, e isso não pode te distrair. Você não pode tirar os olhos do abençoador para colocar o olho na bênção. Em primeiro lugar, você não deve achar que tudo aquilo está acontecendo por sua causa. Sim. Porque você é bom, bonito, e porque você tem um selo de Deus, foi chamado. Tá? O selo está aqui, ó. Essa autossuficiência, né? A soberba. Ou soberba. É o nome mais apropriado. É. Então você não deve achar que você é inteligente demais e bom demais para estar ali. Depois você não deve se distrair com Isaac em nenhum momento. Paulo diz assim, eu aprendi a viver bem em toda e em qualquer circunstância. Eu sei ser exaltado, sei ser humilhado, sei passar fome, sei ter abundância. Né? Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo fala de uma vida de constância independente dos seus Isaques que estavam ali ao redor. Um cara que fundou tantas igrejas, que levantou tantos ministros, que escreveu tanto, que escreveu cartas doutrinárias para aquelas igrejas, que exerceu uma influência tão forte sobre o mundo daquela época, né? Eu ensinando isso aqui ensinando Atos aqui, né? Sim, já eu esqueci de dizer que ele também é professor do Rema, viu? Então, Paulo exerceu uma influência sobre o mundo que ele evangelizou. Porque pelos apóstolos tinha ficado ali em Jerusalém. Sim. Né? Algumas raras exceções de saídas de Filipe para Samaria. Mas quem saiu para evangelizar o mundo a partir de Antioquia foi Paulo. Sim. Ele fundou a igreja em Filipos, ele fundou a igreja, né, em tantos lugares. E ele exerceu uma influência sobre essas pessoas. Mas você não vai ver Paulo se exaltando. Pelo contrário, ele disse, nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja dele, não nossa. Então, a gente tem que ter cuidado para não se distrair com resultados que nós estamos produzindo. E achar que está bom, e achar que aquilo é tudo, é o suficiente, que nós estamos aprovados e agora nós temos, né? Eu acho que são as distrações, pastor, o que derruba uma pessoa. A única coisa que... Eu vou falar agora como policial, tá? Ele também é policial, viu? Aposentado. Já foi. Graças a Deus, tá aposentado agora, né? A única coisa que faz um policial errar um tiro é uma distração. E aqueles que estão nos assistindo, que conhecem, entendem de tiro, são profissionais do tiro, né? Eu não me digo um profissional, mas eu me digo um homem que passou muito tempo sendo treinado, fez cursos. É que na hora do tiro você tem que trancar a respiração. Porque até uma respiração, se você respirar na hora de puxar o gatilho, você levanta um pouco a mão. Se você fechar o olho com medo do tiro, se você apertar com muita força, que a gente chama de gatilhada, é um termo técnico de gatilhada, qualquer distração, você erra o tiro, você erra o alvo. Então eu diria que o que tem derrubado pessoas são tirar os olhos das coisas certas e se distrair até com coisa lícita, que são os resultados. A influência do ministério, a prosperidade que o ministério traz, né? O conhecimento na cidade, na rua. Tudo isso pode ser armadilhas. É armadilha, pode ser, se a pessoa olhar um pouco de lado. Então eu apontaria a distração, o vislumbre com tudo. Por isso que não pode ser uma pessoa neófita, verde, porque vai se deslumbrar quando estiver diante de tudo aquilo. Né? E isso é uma falsa impressão. Eu conheço muita gente que está deslumbrada com o que recebeu de Deus. Isso é muito perigoso. E está errando feio, pastor. Jura que está abafando, porque está vestindo roupa boa, porque está andando em bom carro, porque está morando em casas boas, porque tem uma influência na cidade onde está. Na verdade, está naquela situação de Apocalipse. Tu dizes que estás abastado e rico, mas tu estás pobre, cego e nu. Talvez o povo dele esteja satisfeito, triste, sofrendo, não esteja aparentando coisas muito legais. Então, não tire, meu irmão, não tire os olhos da tua missão, do teu alvo, que é Jesus. Não tire. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor,
O tempo está Estourado. a hora está avançada, né? Mas aí eu quero, para fechar, são duas perguntas muito importantes e eu não queria finalizar sem antes a gente também ouvir você, porque você tem uma experiência muito boa e, repito, está nos acrescentando muito. E eu creio que cada conselho, cada dica que está sendo falada aqui, você que vai nos assistir, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então, eu tenho mais duas perguntas e a gente vai encerrar, ok? Eu sei que tem gente que queria que a gente passasse aqui pelo menos 3 horas, 4 horas, mas também vai ficar um vídeo muito longo, né? E aí, a ideia não é essa. A ideia também, em outro momento, a gente fazer, né, outro tempo como esse, mas sem mais delongas, eu quero te fazer duas perguntas para a gente fechar, né? A vida espiritual de um ministro é importante? Essa eu vou ser rápido mesmo. Lembra conversando esses dias eu te falei que eu tenho perseguido no meu quarto uma vida de integridade? É isso. Não busque aplausos de pessoas. Busque os aplausos do céu dentro do seu quarto, diante do seu celular, diante do teu computador, a sua própria vida. Busque integridade diante de Deus, porque é isso que nos aprova e é isso que faz com que Deus vá abrindo portas. Integridade é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Sabe, pastor, isso é importante. Integridade é você ser completo, né? Você ser inteiro. Isso, inteiro. Né? Inteiro. Então eu persigo isso. Amém. Eu persigo isso. Glória a Deus. Eu fico pensando em que eu posso ser melhor para Deus. Não é para as pessoas é consequência. Eu preciso ser melhor para Deus. Amém. Né? E isso gera naturalmente uma influência sobre a igreja. Amém. Eu diria isso. Busque integridade. Busque ser íntegro naquilo que você faz, naquilo que você é. A gente estava conversando, a gente tem conversado muito, né? Eu acredito que pastor quando senta, Bíblia, experiência, conversas, elas são muito proveitosas. Essa troca de experiência, né? A gente aprende muito, né, pastor? A gente pastor? troca figurinhas e a gente fica conversando ali, trocando as experiências, um ouvindo o outro, aprendendo um com o outro, porque a gente sabe que essas conversas, elas são muito proveitosas e tem muito a que nos acrescentar. E a gente falava outro dia que essa também agora é uma pergunta para você, né? Como você entende, né, essa questão de emoções de um ministro, né, de um pastor, de um ministro, uma pessoa que foi vocacionada ao ministério, né? Como você vê essa questão das emoções e que conselho também você daria a uma pessoa que foi chamada ao ministério? E a gente sabe que o ministério ele passa por muitas fases, muitas estações, mas a gente também entende que um ministro ele precisa ser muito saudável nas suas emoções, ele precisa lidar com várias coisas, mas também, como a própria Bíblia também mostra, né, um exemplo, Elias, ele foi um grande homem de Deus, né, ele faz fogo né, descer do céu, e tantas outras experiências que ele teve com o Senhor, mas de repente Elias sucumbe nas suas emoções e vai para uma caverna e desiste. E a Bíblia mostra que ali ele precisou ser substituído, não por conta da sua qualificação, porque ele deu testemunhas disso, mas as suas emoções o traiu. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu diria o seguinte, pastor, se você não estiver preparado para nem sempre ser aplaudido, se as suas emoções não estiverem preparadas para nem sempre ser aplaudido e reconhecido pelos homens, não entre no ministério. Amém. O ministério é um lugar de muitos conflitos emocionais, porque em muitas vezes você não será compreendido, principalmente quando você cumprir um plano que vem de Deus. As pessoas não vão te entender necessariamente. Então você tem que ter suas emoções saradas. Você tem que ser seguro de quem você é, do que você quer e do que você está fazendo. Porque senão, meu amigo, você vai ter que ir para o remédio controlado mesmo. E eu não tenho nada contra paliativos, eu não tenho nada contra um psicólogo. Acho que o pastor deveria, de vez em quando, sentar e
Sim. Botar para fora, São rasgar. muitas coisas, né? É. Muitas pressões. O pastor deve, um líder deve de vez em quando ir para Deus e rasgar as emoções mesmo, e para deixar sair, para aliviar mesmo, para ficar limpo daquilo, né? Uhum. Mas no dia a dia, no trato do dia a dia de uma igreja, você lida com muitas personalidades. Uhum. Tem pessoas que dizem assim, eu sou sincera. Uhum. Aí, no nome da sinceridade, ela quer falar tudo, inclusive o que não é conveniente para você. E você tem que ter emoções suficientes, inteligência emocional suficiente para saber ouvir não. Exemplo, um pastor, ele não pode presidir uma diretoria, uma reunião de diretoria, achando que a palavra dele tem que ser, e a gente sabe que na nossa doutrina, o pastor tem a palavra final. Mas ele tem que estar preparado para não ser unanimidade. E é bom que não haja unanimidade. Porque onde há uma oposição, você pode parar um pouco e pensar sobre aquilo. Agora eu falo de uma oposição bíblica. Sim. Pastor, vamos pensar, não é bem assim não. Olha, deixa eu mostrar para você outro aspecto. Deixa eu mostrar para você uma coisa que você não está vendo. Sim. Então você tem que estar pronto para ouvir não. Você tem que estar pronto, sabe? Se você levanta, por exemplo, eu vou voltar aqui. Se você levanta uma diretoria que só balança a cabeça para você, você vai errar sempre. Mas você tem que ter suas emoções saradas de saber que talvez no meio daqueles ali, alguém vai ser sincero o suficiente para te dizer, ei, pastor, vem cá, isso aqui, ó, eu entendo, isso aqui tá errado, não é assim não funciona desse jeito, com respeito, amor, né? É a crítica construtiva, bíblica, justa. Pedro levou uma censura de Paulo, né? Sim. Mas você não vai ver Pedro escrevendo, dizendo, rebelde, Paulo foi rebelde, Paulo está excluído do grupo, Paulo Não, ele escreve dizendo, como bem falou o nosso irmão Paulo, sim, lá na frente, olha para aí. Sim. O que é isso? Um homem de emoções saradas, um homem que... Até porque ministério também é um lugar de embates, né? Sim, todo tempo, né, pastor? Meio eclesiástico. Todo tempo, se você lugar não... de embates. Se você não tiver pronto com as suas emoções em dias, pessoas vão te afrontar, pastor. Sim, sim. E você não pode sair descendo a madeira do povo, não. Sim. Né? Sim. Eu me lembro, eu vou citar o nome dele porque é um exemplo bom, a gente tem que citar, né? O pastor Betinho, sim, que eu te falei que é um grande amigo, parceiro ministerial. Na minha primeira igreja, na minha primeira experiência, né? Novo convertido, novo no ministério, perdão. Sem a tarimba, né? Sem a experiência ministerial. Eu me lembro que os jovens, uma vez da igreja, aprontaram um negócio lá na cidade e foi um testemunho. E eu fui pro púlpito, rasguei, chorei. E aí, Betinho é um amigo mais certo das horas incertas, né? Não é Roberto Carlos, tá? Sim, sim. E eu liguei para ele, pastor, aconteceu isso e isso, eu tô com vontade mesmo de esfolar, de arrancar o couro do povo. E sabe o que o Betinho disse? Pregue sobre amor, pregue sobre o céu, pregue sobre qualquer coisa que você quiser, menos sobre o tema. Porque eles já estão machucados. Se você bater, você machuca mais. Eu acho também, pastor, só lhe interrompendo rapidinho, eu acho também que o ministro, que muitas vezes está vivendo, né, aquela tempestade, está passando por um conflito, ou alguma questão mal resolvida, sim, talvez ele possa até aproveitar do púlpito para fazer um discurso inflamado. Exato. Isso é perigoso. É, né? isso que eu estou falando. Eu me lembro muito bem desse conselho. Betinho disse, olha, quando a gente está assim, a gente não prega sobre a gente não corrige, a gente não prega sobre isso, para não bater excessivamente, não entristecer mais pessoas, não perder pessoas. Você não vai recuperar ninguém. Sim. Derramando tua ira do púlpito. Isso. Pregue sobre outra coisa, vá para casa, respire, perdoe, ame, aí depois você vem e corrige em amor. Rapaz, que santo conselho, né? O Betinho é um cara equilibrado, né? É um cara de emoções tratadas. E também, né? Vendo por outro lado, às vezes você está tratando de um determinado assunto e às vezes você está pregando uma mensagem e aí a pessoa que está lá embaixo, ela tá recebendo, ela está ali sentada. Mas a gente não sabe o que é que está passando na cabeça dela, né? Às vezes você passou uma questão ou outra e aí naquele momento que a pessoa está pregando, tem gente que costuma ficar interpretando, né? Ah, ela está falando isso porque ela viveu isso, porque ela passou por aquilo ali. Tem esses intérpretes também de mensagens, né? Porque normalmente ele diz que às vezes está jogando
indiretas, né? Eu acredito que você já ouviu isso também, né? Isso é muito perigoso, porque isso demonstra uma fragilidade de pessoas, de ministros também, né? Eu vejo um Jesus emocionalmente equilibrado, um Paulo emocionalmente equilibrado, né? Homens que estavam dentro da morte, um Pedro emocionalmente equilibrado, que estava preso para morrer e estava dormindo. Sim. Eu vejo Jesus diante de Pilatos dizendo, você sabe que eu posso lhe condenar? E Jesus dizia, olha, nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse te dado. Um Paulo que estava diante de uma autoridade judaica e chamou de parede branqueada porque estava com a visão embaçada, né? Sim. E levou uma bofetada. E quando disseram para ele, você está afrontando uma autoridade, ele disse, me perdoe, eu não sabia que era uma autoridade. Isso. Então, homens emocionalmente equilibrados. Sim. O ministério precisa, nós precisamos. Né? E aí eu deixo esse conselho, não entre no ministério até você ter a certeza de que você é uma pessoa emocionalmente equilibrada. Fruto do Espírito, em geral, é aquilo ali. Amém. Né? Pastor, para encerrar, a última pergunta, que conselho você daria para um ministro insubmisso? Que não quer se submeter ao treinamento? A tudo que diz respeito... Me perdoe, pastor, ao chamado. mas se ele for insubmisso, ele não pode ser um ministro. Não deve ser chamado de ministro. Porque submissão, e quando a gente fala de submissão, a gente está falando de submissão bíblica. Sim. Né? Existem alguns pontos que devem ser deixados bem claros. A gente aprendeu questão, né? no livro de Atos aqui que eu posso não obedecer e ser submisso. Lembra de Pedro? Sim. Dizendo às autoridades, importa agradar a Deus, mas ele disse isso com respeito e não se submeteu àquelas autoridades. Eu posso ser submisso e ser respeitoso, né? Eu posso obedecer e ser submisso quando a autoridade emana uma ordem bíblica, legal, sim. Né? Eu obedeço a ele em submissão. Eu posso desobedecer e ser submisso quando a autoridade emana uma ordem ilegal. Eu digo, eu não vou cumprir porque não está na Bíblia, Deus não concorda com isso, mas permaneço submisso a ele. E eu posso obedecer e não ser submisso. É mesmo, pastor? E quando é que eu estou obedecendo sem ser submisso? Quando eu estou obedecendo por uma motivação errada. Para fazer, não concordo com você, mas por dentro eu não estou concordando com nada, mas eu vou fazer. Para fazer média com você, para ser promovido. Eu posso fazer alguma coisa com a motivação errada para ficar bem na fita com o povo. Sim. Eu estou insubmisso por dentro, mas eu estou fazendo. Então, se ele é insubmisso, ele não deveria... Agora tem a insubmissão declarada, né? Sim. Nem me submeto a você e nem faço o que você está dizendo. Mesmo você dando uma ordem notadamente bíblica. Esse aí é a rebeldia declarada. Sim. Para alguém, né, que tem essas características de rebeldia declarada ou de rebeldia escondida, mesmo fazendo, eu aconselho a se tratar mesmo. Porque a gente sabe biblicamente o que acontece com isso, né? Então, eu prefiro dizer que uma pessoa insubmissa, ela ainda não é um ministro. Ela, para ser chamada de ministro, ela tem que entender muito bem esse jogo de submissão e autoridade. Ao mesmo tempo também que a autoridade tem que entender o que é ser uma autoridade bíblica, sua posição. Sim. É isso. Muito bom, muito bom. Então, queridos, nós estamos aqui encerrando, né? Foi um tempo maravilhoso. Nós tínhamos mais perguntas, mas a gente não vai se estender mais por conta do tempo. E aqui eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Jorge pelas dicas, pelos conselhos, pela troca de experiência, na verdade. Eu acredito que assim como eu, você que vai assistir esse vídeo posteriormente, Deus vai falar muito ao teu coração. São dicas preciosíssimas que eu creio que você deve considerar. Né? Um conselho é muito caro. E hoje você está tendo aqui de graça. E, pastor, muito obrigado por esse tempo. Quero agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade. Nós sabemos que você tem uma bagagem muito grande, você é um homem de Deus, a gente reconhece isso. E não foi à toa que a gente convidou, na verdade, você para estar participando desse momento que eu tenho como muito importante
porque quando diz respeito ao ministério é uma área que me chama muita atenção e eu gosto muito de transitar ali, de entender, de conhecer mais, de buscar mais conhecimento, porque aquele que quer viver a plenitude de Deus no que diz respeito ao ministério é sempre bom escutar pessoas experientes. Então, muito obrigado por estar conosco e eu deixo aqui o senhor fazer as suas considerações finais para a gente estar encerrando aqui. Fique à vontade. Pastor, eu sou grato a Deus pela nossa amizade. Amém. Pelo tempo que nós nos conhecemos, mas eu acho que em nenhum tempo a gente conviveu tanto tempo como nós estamos convivendo agora, perto um do outro, né? Sim. E eu quero te agradecer mesmo pela oportunidade e convite de estar aqui, mas por ter me oportunizado esse tempo na tua casa de aprender tanto com você. Amém, ter recebido tanto da tua vida, né? Amém. Não só aprender com as palavras, mas vendo você, a tua vida, né? Então, muito obrigado mesmo. Sou grato por estar aqui esse tempo em Santa Maria, estar aprendendo, estar sendo ministrado pela tua vida. E também por essa recíproca é verdadeira, viu? por essa oportunidade de ter vindo aqui e poder falar um pouco das experiências do que nós vivemos nesse tempo. Amém. Porque tudo que foi falado aqui foi fruto de experiência, não foi somente fruto de sentar e estudar. Eu não aprendi algumas coisas que eu falei aqui em livros. Eu aprendi acertando, eu aprendi errando, eu aprendi ouvindo de homens de Deus e assistindo. Então, minhas considerações finais para todos aqueles que estão nos assistindo é que se você desenvolver uma mentalidade de serviço e de servo, você nunca vai se emaranhar, se enrolar com essas coisas que nós falamos aqui, soberba, né, ganância, insubmissão. Somente desenvolva uma mentalidade de servo. Saiba que, por mais alto que a gente suba aqui, a gente nunca vai sair dessa característica, desse estado de servo, tanto de servo de Deus, como a gente vai servir a Deus também servindo a homens. Sim. Então, nós servimos ao pastor Edilson, que serve a Guto, Sim. que serviu o pastor Buddy, que serviu a Kenneth Reagan, que serviu... E é uma cadeia. Sim. E se a gente não se desconectar desse coração e dessa mentalidade, a gente não vai errar. Que chega em Jesus, né? Sim. Ele é o maior exemplo. Ele disse, aquele que quer ser o maior, desça. Sirva. Então eu só deixo essa palavra. Se você descobriu que você tem um chamado, bem-aventurado tu és por esse chamado. Um chamado nos 5 dons, porque chamado todos nós temos. Mas se você descobriu que tem um chamado nos 5 dons, seja bem-vindo ao time, bem-aventurado és tu. Certo? Você aspira uma excelente obra. Amém. Mas não perca, não tire do teu coração essa palavra serviço. Amém. Você foi chamado para servir, nós somos chamados para servir. Amém. Sou teu servo, pastor. Amém. Muito bom. Deus abençoe você, viu? Muito obrigado. E, gente, não esqueça disso. A Bíblia diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando. Então, continue brilhando, continue vivendo os planos de Deus para a sua vida e querendo em todo o tempo fazer a vontade de Deus, que Deus vai te recompensar por isso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, família e ministério. Um abraço a todos. Abraço. Pastor Jorge, obrigado, viu? Rapaz, muito Bom obrigado, demais. pastor. Glória a Deus.